Fala galera do Motocultura, belezinha? Hoje eu tô aqui na Estúdio 58 Cycles com o Felipe. Beleza, Duque? Como é que tá? Joia! Muito bom. Olha só o que nós trouxemos aqui hoje pra vocês, uma história bem bacana, 3 Dreams, 3 brinquedinhos bem maneiros, cada um com o seu diferencial, e o Felipe vai contar a história pra gente agora. Bom, essas 3 motos são de um mesmo proprietário, né? A gente começou basicamente a oficina com elas. Essa laranja em específico foi a primeira moto que a gente fez aqui na oficina, né? Legal. O proprietário dela veio com a ideia do projeto, vindo lá da Indonésia, né? Os países asiáticos que eram motos comuns de se fazer customização lá. Sim, a gente vê muita coisa na internet. A gente vê muito, né, material. Hoje em dia a gente tem bastante, né? Hoje em dia a gente tem bastante informação sobre isso, coisa que na época a gente tinha que ficar garimpando um pouco, mas já era uma customização de sucesso lá fora. O corriqueiro deles fazer isso. Agora, é curioso isso, né? Quer dizer, você tem o mesmo proprietário das 3 três motos. Porque ele era... O cara curte Dream cara mesmo, curte. Né? Ele era apaixonado por Dream porque foi a primeira moto dele. Olha então aí. ele foi comprando, foi meio que colecionando ao longo dos anos. E a ideia dele era ter uma original, uma customizada e uma parcialmente customizada, que é o que acabou acontecendo com essa azul. Bom, nessa primeira construção da Dream, o maior desafio para a gente foi entender o que podia ser feito de uma Dream original. Então, para quem nunca tinha feito uma Dream, vamos lá descobrir o que tem por baixo dessa roupa toda. E aí a gente vem conhecendo a estrutura da moto, né? Num primeiro momento, a gente desmonta todas as carenagens e entende o que pode ser reaproveitado dela, o que pode ser removido e o que pode ser construído. No caso dessa moto aqui particularmente, a gente manteve a carenagem na parte dianteira, que é uma coisa clássica, é o que identifica a moto, muitas das pessoas olham para ela e entendem que ela é uma Dream por conta disso, e mantivemos todo o conjunto que está aqui embaixo, então suportes de buzina, suportes de fiação, parte elétrica, torneirinhas de combustível e tudo mais que está ali escondidinho, a gente manteve tudo no lugar. Na sequência, a gente parte para a traseira da moto, onde houveram muitas modificações, é a principal área de modificação da moto. Então daqui para trás, mais ou menos, a gente remove todas as carenagens e todos os suportes originais que a gente não quer que apareça mais no projeto. Então a traseira da moto, esse formato aqui da traseira e esses furos são originais, porém, para abrigar as carenagens aqui, existiam muitos suportes que foram removidos e foi dado acabamento. Existiam furos aqui na lateral, a gente fechou. E a princípio essa moto não teria pedaleira, ela seria de um lugar só, então a gente removeu a pedaleira que existia bem na direção do escapamento e num segundo momento, quando ele decidiu andar com o filho dele, a gente teve que fazer essa adaptação fugindo da área do escapamento. Então tudo que foi feito de estrutura na moto não teve um desenho, não teve um projeto específico antes da construção, a gente teve que primeiro olhar para ela e depois descobrir o que seria feito. Então, falando de mecânica, vamos conhecer a suspensão dianteira. Um dos motivos dessa moto ter vindo pra gente em vez das outras é porque ela já tinha uma adaptação de freio a disco dianteiro. Então seria legal no projeto abrigar isso e a gente então foi entender o que foi feito naquele freio dianteiro. Essa adaptação não foi muito funcional, não foi muito feliz, porque foi feita uma solda na canela da suspensão e isso afetou o curso do cilindro lá dentro. Então a gente teve que fazer um retrabalho, a gente teve que remover essa suspensão, mandar para um torneiro, fazer um retrabalho na parte interna dela e posteriormente a isso uma revisão convencional, troca de óleo, troca de retentores, né? Trocamos os cilindros que já estavam bem estragados. Então, para a suspensão dianteira, a gente pode dizer que é uma suspensão basicamente nova, agora com o upgrade do freio a disco.
Na sequência a gente foi para uma troca de filtro de ar, troca de fluidos do motor. Esse motor era um motor que estava muito bom, a gente não precisou mexer nele, mas a gente fez questão de fazer uma boa limpeza interna, a gente fez a pintura das tampas e já acoplando a isso, a gente fez o encaixe do novo escapamento. Então, uma vez que o motor estava certinho, a gente sabia que não teria problemas com ele, a gente foi pensar numa ponteira que desse um ronco justo para a moto, né? Não muito alto, não muito baixo, e que se abrigasse no estilo que a gente estava procurando, um pouco mais inclinado ali para cima. Não menos importante, as rodas da moto são muito características nesse projeto, então ela abriga rodas ainda de 17 polegadas, porém um pouco maiores, um pouco mais largas. No caso dessa moto aqui, ela recebeu dois pneus de medida 100, 70 ou 80-17, que são pneus oriundos da Twister na dianteira. Então a gente pode falar que a gente tem dois pneus dianteiros de Twister, abrigados em um par de rodas de alumínio, de largura 2.15, que conferem a ela essa robustez, esse visual um pouco mais forte, né? Tira um pouco da característica magrelinha da Dream. E como a gente removeu as carenagens, isso deu uma impressão um pouco maior ainda, né? Os pneus estão maiores em relação a uma moto que é pequena. Vindo mais para a suspensão traseira, uma vez que a gente já está com novos pneus e rodas, escapamento, suspensão dianteira revisada, a ideia na traseira foi trazer algo um pouco mais moderno. Então a gente entrou com um par de amortecedores a gás. Esses amortecedores são conhecidos aí no mundo da customização, são os amortecedores da Suzuki, de um modelo de 150 cilindradas. Eles são realmente a gás, então eles têm realmente uma eficácia, mas a gente pode dizer que nessa moto aqui é um exagero, porque ela é uma moto bem mais leve, e esses amortecedores aqui são de uma moto um pouquinho mais pesada, então ela chega até a ficar um pouquinho mais dura. Só que como ele geralmente andava em duas pessoas aqui, ele adulto e uma criança pequena, os amortecedores até que foram muito bem. Agora o grande segredo disso aqui é abrigar esse pneu traseiro dentro dessa estrutura. Então quando a gente teve que abrigar isso aqui, a gente teve que se preocupar em alargar a estrutura sem mover a posição dos amortecedores. Então não é só cortar, né? A gente tem que cortar, mas tem que fazer as coisas serem funcionais. A gente manteve esses amortecedores bem alinhados, bem paralelos, não podia abrir, não podia fechar. Bom, e aí feito então a parte de estrutura e a parte de mecânica, a gente entra no acabamento da moto. E esse acabamento ele já tem que ser previamente pensado algumas coisas, outras vão acontecendo durante o projeto, né? Mas aqui, se a gente pegar da parte da frente e for vindo para trás, a primeira coisa que a gente pensa é como fazer a fixação, posicionamento do farol e dos piscas da moto, né? A ideia era deixar a frente bem vazia e é comum desse estilo deixar o farolzinho mais baixo. Então a gente fez um suporte vindo lá da parte de baixo da bengala, travando o farol e os piscas numa posição próximos, né, para que não ficasse uma orelhona para fora. Esses piscas são piscas bem convencionais, os famosos pisca bullet, né? E esse farol era um farol que até então vendido no AliExpress, hoje em dia a gente encontra ele facilmente no Mercado Livre. Mas tudo isso junto e bem pensado parece algo mais interessante, um pouco mais requintado. Para a parte de cima a gente teve que construir uma mesa nova, porque o antigo guidão era uma chapa estampada, então a gente construiu uma mesa feita de chapa, foi cortada no torno para ficar perfeitamente circular. Utilizamos um par de risers aqui comum de mercado. E um guidão convencional, um guidão de mercado, ficava muito grande. Então a gente pegou um guidão mais assim baixinho que a gente encontrou e diminuiu ele não nas bordas, mas no meio para que ele ficasse próximo aos risers. Então aqui no meio existe uma solda, a gente tirou ali uns 35 milímetros para deixar bem proporcional. Aproveitamos o punho original da moto, que era para facilitar a instalação elétrica e a própria manutenção. Se um dia isso der problema, ele é facilmente trocado. Então a gente só fez uma pintura no punho original. E nessa versão, nessa terceira versão da moto, a gente possibilitou a inclusão também das novas manoplas, acompanhando a cor. E o freio, que antigamente era disco, mas não era o keep, agora ele recebeu um aero keep anodizado em laranja, junto com um novo manete com regulagem. Então, coisas que até muito avançadas para esse porte de moto, é uma moto que o freio a disco chega a ser exagerado, a gente precisa até tomar cuidado, mas que deram um design diferente, que, digamos assim, fez jus ao que estava faltando de acabamento na motinha. Ela estava toda bem construída, mas essas coisas ainda eram das motos originais de onde a gente buscou peças. Os espelhos a gente posicionou aqui nas pontas do guidão, porque a gente não queria nada aqui para cima, a gente queria que o visual da moto fosse todo raso.
Então a ideia foi trazer esses espelhos que até então, quando a gente construiu a moto, também eram vendidos pelo AliExpress. Hoje a gente encontra bastante no Mercado Livre, é bem comum no mundo da customização, né? Mas eles tinham um recurso que até então a gente não via nas motos aqui. Eles foram retrabalhados para que eles fossem levados para dentro. No caso de uma necessidade de passar num corredor, alguma coisa, a gente conseguia trazer ele para dentro. Isso atrapalhava um pouco nas curvas aqui, mas facilitava na passagem de lugares mais estreitos, uma garagem ou algo do tipo. Então a gente deixa eles para fora para uma melhor visualização e comando, mas quando precisa pode ser levado para dentro. Falando do suporte de placa, a gente criou ele flutuante, né? Então ele sai do lado direito da moto. É uma fixação não muito comum, a gente teve que efetuar um furo ali na balança da moto e aproveitar o ponto de fixação do amortecedor, mas era o local onde a placa ficava visível, sem atrapalhar a passagem aqui na lateral. Afinal a moto é uma moto fininha, diferente das Customs, que geralmente tem um bagageiro, alguma coisa para proteger a placa, né? Mas na primeira versão dela, ela tinha a placa lateral. E depois de tropeçar algumas vezes nela e raspar algumas vezes no carro manobrando na garagem, a gente optou por trazer ela para cá. Por quê? Deixar aqui em cima ia matar um pouco da traseira da moto. Afinal de contas, a ideia do projeto é que ela fosse bem curtinha e bem slim. E aí, uma vez construído todo o projeto, a última modificação foi realmente voltada para a cor. Essa tinta laranja é uma tinta em 3 camadas, né? A gente tem uma base branca, um laranja metálico que foi mandado fazer, não é uma tinta pronta de mercado, e em sequência um verniz alto sólido que confere aí uma boa resistência. Bom, e aí uma vez que essa moto foi entregue, cliente feliz, passeios realizados, elogios, né, entraram na conta, o cliente resolveu mexer nas outras também. Então ele pensou em fazer a restauração dessa moto vermelha, porque era uma moto que já estava com ele há bastante tempo, era bastante íntegra, tinha já um kit de carenagens original e conservado, mas que o restante, os periféricos dela já não estavam tão legais. Então a gente foi para uma desmontagem completa, a gente fez toda a pintura do que é prata na moto em pintura eletrostática para dar um pouco mais de resistência. Eu não vou aqui dissertar sobre a eletrostática porque outros amigos já fizeram em outros vídeos, né? O pessoal já deve conhecer mais. É uma pintura que tem bastante resistência. As rodas foram trocadas, foi feito um novo cromo no escapamento e, como eu disse, essa moto é uma moto de dia a dia. Então ele roda com essas motos todos os dias, a moto tem detalhes, mas do tempo que essa moto foi feita para cá, ela ganhou muito mais elogios depois de restaurada do que antes. 2 motos feitas, a ideia era completar o time, então vamos fazer a terceira. Já que a gente tinha uma completamente customizada e uma completamente restaurada, a ideia na Azul foi fazer uma customização média. Então a gente fez o mesmo processo de desmontagem inteira da moto, revisão total e cromo de tudo que era possível e imaginável na moto. Então tudo que era metal pintado de prata a gente cromou, cubos, canela de suspensão, tampas de motor, suportes, pezinhos de freio, de partida, e fomos colocando algumas peças que não tinham. Então vamos adaptar um freio a disco, já que vamos adaptar, vamos fazer um freio a disco maior. Então já que vai ter um freio a disco maior, vamos para rodas maiores. E essa sequência foi deixando a moto um pouco mais robusta. Então a gente tem rodas também maiores, assim como na moto laranja, um disco grande, pinça de freio cromada, aerokeep com as pontas em anodizado azul, e toda a parte de kit foi feito um polimento para tentar dar uma levantada nele. Os raios foram trocados para raios com uma torção e foi montado num sistema chamado de girassol, que um lado da roda fica para frente, o outro lado fica para trás. Na sequência a gente calçou ela com pneus novos e depois a gente trocou o amortecedor traseiro por um amortecedor um pouco diferente, mas que mantinha as medidas do original. Foi feita uma capa de banco com esse sistema de costura em diamante. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Felipe, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Duque. Aproveita, não sei se você quiser mandar um recado aí pro pessoal do Motocultura, fica à vontade. Com certeza. Galera do Motocultura, muito obrigado por ter sempre essa disposição de fortalecer a cena de customização nacional.
Eu acho que vocês são um dos canais que fizeram a customização crescer aqui no Brasil e nós customizadores nos beneficiamos muito com isso. Estão sempre dispostos a produzir esse conteúdo, a colocar a cena da customização para cima e trazer novos trabalhos para a galera conferir, que é muito importante, né? Visualizar o que tem aí rodando pela rua. Na verdade, eu e o Guilherme aqui agradecemos toda a cena aí de customização, porque se não fossem os customizadores e fazendo essas motocas incríveis, a gente não tinha muito o que fazer. Então, tamo junto. É uma via nessa. de mão dupla. Valeu, obrigado, obrigadão. meu brother. E diferente dos outros vídeos, hoje nós vamos encerrar com uma coisa um pouquinho diferente. Vamos ver a motoca rodando. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixa o like aí no vídeo para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo, beleza? Valeu, galera!